Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Espero que você esteja aproveitando esses conteúdos, espero que você esteja gostando. E se estiver, não se esqueça de comentar e deixar uma direção para a gente, de falar o que você tem achado. Hoje nós continuamos na nossa série Transformados pela renovação da mente. Hoje chegamos a um conteúdo de extrema importância. Nós já falamos aqui o porquê que essa série, que esse livro foram criados, de onde surge. Falamos sobre origem, sobre a sua origem e o seu destino. Falamos sobre se o dinheiro é bendito ou maldito, qual o papel do dinheiro na nossa vida. E hoje nós chegamos ao ponto de falar sobre a transformação da mente. Hoje eu quero que você preste atenção, porque nós vamos falar sobre três partes que são essenciais na vida de todos os seres humanos. Mas na vida de quem é cristão é excepcionalmente importante. Nós temos que voltar os nossos olhos para o que vamos falar hoje. E eu espero que você acompanhe até o final. Na verdade, eu espero que você acompanhe até o final de toda essa série. Baixe o livro. No livro a gente tem muitas passagens bíblicas que dão direcionamento sobre aquilo que tem sido falado. Então, toda a base, todo o conteúdo, todas as referências bíblicas vão vir também no livro. Dá uma olhada, não deixa de ler. Eu tenho certeza que vai agregar muito. Para hoje, o que nós vamos falar são três conteúdos, onde nós vamos falar sobre reconhecer, confiar e descansar em Deus. Então, nós viemos até agora falando sobre uma base, sobre a nossa origem. Nós falamos sobre os nossos sonhos. E quando a gente fala sobre os nossos sonhos, a gente fala sobre aquilo que a gente quer alcançar, a gente tem que entender algo que é reconhecer, é necessário reconhecer a graça de Deus onde nós estamos hoje. Nós temos que reconhecer a Deus onde nós estamos. Porque sem reconhecimento de Deus, nós não conseguimos avançar no plano de Deus para os nossos próximos passos, para os nossos próximos anos e as nossas próximas fases. Então, esse reconhecimento, ele é essencial. Sabe, reconhecer a Deus é olhar para dentro de si e entender todo o guardar de Deus, todo o cuidado de Deus sobre a sua vida até o dia de hoje. É entender o quanto o plano de Deus por você, o que Deus tem feito por você até o momento, tem sido um caminho de bênção. Então, quando a gente fala sobre isso, eu gosto sempre de falar sobre gratidão. É algo que é tão falado hoje em dia. Eu sou muito grato à minha mãe, Maria Lúcia, porque ela, há muitos anos atrás, começou nessa vibe de gratidão. Ela começou nessa energia, nessa onda de gratidão. E era uma preparação para o que Deus faria nas nossas vidas, digo nas nossas, porque na minha, na da minha esposa, na da minha família, que viria a partir dessa questão de ser grato. Olha só, eu coloquei aqui algumas coisas, que é Jesus, que tem que ser o nosso maior exemplo, ele agradecia a Deus antes ou depois dos milagres. Sabe, Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, mas nós podemos imitar a Cristo. E Cristo agradecia antes ou depois? Ele dava graças, ele dava a glória, a honra a Deus antes ou depois do milagre. Vamos ver quando ele vai fazer a multiplicação do pão, ele levanta aquela pequena quantidade que tem, dá graças e multiplica. Quando ele vai ressuscitar a Lázaro, antes de tudo ele agradece a Deus, ele faz uma oração. E aí ele chama Lázaro, vem para fora. E aí agora eu volto a pergunta para você. Você hoje, você agradece antes ou depois do milagre? Porque a palavra de Deus vai falar para a gente pedir com fé de quem já recebeu. E quando a gente recebe, é normal que a gente dê graças, que a gente tenha esse ato de gratidão a Deus, que a gente reconheça que Ele fez. Mas e antes de ser feito? A gente consegue reconhecer a Deus antes de que as coisas sejam feitas? A gente consegue ter essa gratidão como quem já recebeu esse exercício de fé? Além disso, você consegue olhar para trás e reconhecer os momentos em que Deus te guardou e reconhecer os momentos em que Deus te guiou, em que Deus te livrou, mesmo no poço, mesmo assim,
no mais profundo do que você passou, você consegue reconhecer a Deus que Ele te guardou até naqueles momentos e que essa sua história, ela pode ser o canal de libertação de outras pessoas. Porque se Deus te guardou ali, Ele pode guardar outras pessoas também. Sabe, essa questão de reconhecer a Deus, ela é de extrema importância para que a gente possa seguir. Como eu te falei, os 3 passos são reconhecer, confiar e descansar. Mas quem não reconhece não descansa, não confia, não descansa. Tem um exercício, que é um exercício de reconhecer a Deus até o momento. Antes de falar sobre esse exercício, eu só queria lembrar de algumas passagens. Elas estão lá em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 6, e também tem Tiago 4, 15 e 16. Deuteronômio é interessante porque Deuteronômio fala sobre como o povo foi tirado e levado à terra prometida. E fala assim, sabe, portanto, não é de forma alguma, por qualquer mérito de justiça ou porque sejas bom, que o Senhor teu Deus te concede possuir esta boa terra, porquanto tu és um povo teimoso e desobediente. Reconhecer a Deus é entender que aquilo que nós temos não é porque nós sejamos bons. Porque nós somos teimosos e desobedientes. Nós somos, na maioria das vezes, procrastinadores. Nós temos em nossa raiz uma semente adâmica. Mas quando Jesus entra em ação, ele transforma isso. E ele faz isso porque ele é bom, não porque nós somos bons. Então, tem muita gente hoje que vai contar com a sorte nas coisas, fala, cara, eu sou uma pessoa de sorte, eu sou uma pessoa azarada. E, na verdade, não é sobre sorte ou azar, é sobre a bênção de Deus sobre nós e nós seguirmos esse princípio de reconhecimento de Deus, de confiar em Deus. O nosso azar, se a gente puder considerar isso, seria quando nós tentamos tomar as rédeas da mão de Deus, tomar a direção das nossas vidas da mão de Deus. E isso, de fato, é um azar muito grande. Não tem bênção maior do que depender dele. Mas, para isso, eu quero que você agora pegue o seu papel e caneta. Nós já fizemos alguns exercícios de sonhos, de onde nós queremos estar, daquilo que nós queremos ter. E agora, eu quero que você anote mais uma vez. Eu quero que você olhe para a sua vida e anota um motivo pelo qual você é grato. Por que você é grato à sua família, aos seus pais, ao seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, aos seus filhos, aos seus irmãos. Escreva um motivo pelo qual você é grato, independente de se hoje vocês estão brigados ou não. Independente se o coração de vocês hoje está distante ou não. Mas, com certeza, se você olhar para dentro, há um motivo de gratidão e esse reconhecer o motivo pelo qual você é grato. É um exercício que nós temos que fazer. É um exercício que nós temos que praticar, porque nós temos, não isso enraizado em nós. Eu, pelo menos, não vim de um lar que creu nisso a vida inteira. Como eu falei para vocês, é um processo de alguns anos para cá. Como eu disse que sou grato pela minha mãe, esse processo que ela passou foi uma base para que a gente entrasse nesse reconhecimento de Deus hoje. Mas não foi sempre assim. E eu não sei no seu lar se é dessa forma. Se foi até mais fácil para você nesse momento escrever. Mas se não é, se não foi um lar que é grato por tudo que Deus faz, essa é a oportunidade de começar com você. Porque Jesus nos chama para ser a diferença no lugar onde estamos. Essa é a sua oportunidade de começar a praticar a diferença. Então, já escrevendo o motivo pelo qual você é grato à sua família, eu quero que você escreva um motivo pelo qual você é grato pelo seu trabalho. Se você já trabalha, escreva um motivo pelo qual você é grato ao seu trabalho. Se você nesse momento está só estudando, escreva um motivo pelo qual você é grato à sua escola, à sua faculdade, ao lugar onde você tem estudado. Agora, se você não trabalha e nem estuda, temos aqui então um motivo de agradecer, porque você tem condições de se preparar para algo. Então, você está em casa, você está buscando algo. De toda forma, escreva um motivo pelo qual você é grato. Pela sua situação hoje. Tendo escrito, eu quero que você escreva agora um motivo pelo qual você é grato pelas suas lideranças. Escreva um motivo pelo qual você
é grato aos seus pais, como a gente já falou, mas agora também aos seus pastores, ao seu gerente, às lideranças que você tem acima de você. Escreva o motivo pelo qual você é grato a toda liderança que há acima de você. Tendo escrito, eu quero que você escreva agora o último exercício para essa parte de reconhecimento. Escreva uma atitude que você pode tomar que demonstre essa gratidão, que demonstre esse reconhecimento. Escreva uma atitude que você pode e vai tomar para reconhecer o quanto essas pessoas são importantes na sua vida, para que você reconheça que elas tiveram ou que elas têm alguma importância na sua vida. Escreva isso e realmente exercite isso cotidianamente. Reconhecer a Deus. Porque, como eu falei, quem reconhece pode confiar. E quem confia em Deus, eu acho engraçado. Tem pessoas que falam assim, né? Orem por mim, porque da forma como estou, eu estou só pela graça. Isso para mim é interessante, porque quem está pela graça está pelo melhor dos mundos. Cara, eu estou pela graça, por isso que eu faço os vídeos, por isso que eu escrevi o livro, porque a graça de Deus é que me alcançou, me transformou e me impulsiona a ser uma pessoa melhor. Só que nós falamos isso quando nós estamos numa situação muito ruim. Sabe quando você não vê saída para a sua vida? Aí você fala, velho, ora por mim, porque eu estou só pela graça. Eu quero casar e não tenho dinheiro, eu estou só pela graça, eu tenho que pagar minhas contas, não vejo saída, eu estou só pela graça, eu estou numa situação tão ruim de saúde que eu estou só pela graça. Nós deveríamos olhar diferente, porque quem está pela graça de Deus está da melhor forma possível. É um lugar de confiança tão grande que nós deveríamos falar com alegria, com cânticos de louvor e adoração. Eu estou pela graça de Deus. Amém, Senhor. Obrigado, porque a bondade do Senhor de fato é muito maior do que a nossa. Gente, que loucura. Que alegria se você está pela graça. O que Deus vai nos falar sobre confiança? Nós temos que entender. Tem algo que é interessante. Que a palavra fala que maldito é o homem que confia no homem. Mas a mesma passagem ela vai falar que bendito é o homem que confia em Deus. Deixa eu até pegar essa passagem aqui. Mas enquanto eu busco ela, eu queria falar para vocês que várias vezes vai falar na palavra que alguns confiam em carros, outros em cavalos, uns confiam em carroças. Eu, contudo, confiarei no meu Deus. Eu, contudo, buscarei a face de Deus. Olho para o alto de onde me vem o socorro. Por quê? Porque o meu socorro vem do Senhor. Nós, quando confiamos naquele que fez os céus e terras, será que ele não pode mudar a nossa situação, se for da vontade dele? A passagem que fala, está lá em Jeremias, capítulo 17, no verso 5, está escrito, assim diz Yahvé, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. No mesmo capítulo 17, verso 7 diz, mas bendito é o homem cuja confiança está depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Então, nós confiamos em Deus ou não? Como você sabe, como você traz para a sua prática cotidiana, onde está a sua confiança? Eu estava comentando recentemente com um grande amigo, e a gente fala bastante sobre a palavra de Deus, ele falando que ele estava tendo sono muito inconstante, ele que nunca foi de sonhar, estava sonhando muito com o trabalho, estava acordando à noite, e ele não estava conseguindo descansar, ele não conseguia repousar. Então, eu comentei com ele, algo que está escrito, né, aqui no livro, que o sono é um bom medidor de confiança. Salmos 3 e 4 fala sobre o dormir, o descansar em Deus. Fala sobre como em paz me deito e logo adormeço, né? E quando você fala sobre confiar em Deus, você fala sobre como está o seu sono para saber onde você tem colocado as suas ansiedades, as suas angústias e as suas esperanças. Por que o sono é um bom medidor? Porque quando você está doente,
e perde o sono preocupado com a doença, é porque a sua confiança está abalada. Você não confia que Deus vai te curar. Então, você perde o sono porque você tem medo de ficar pior. O seu medo te consome. A sua ansiedade por uma cirurgia te consome. E isso mostra que a sua confiança em Deus foi abalada. A sua ansiedade é o antônimo, né? O oposto da sua confiança. Da mesma forma, quando você tem contas a pagar, isso te tira de um lugar de descanso, isso te tira de um lugar de confiança em Deus. Você começa a pensar o que você vai fazer. E muitas vezes, isso é o mais louco, muitas vezes você não vê saída para o problema. E mesmo assim você não consegue descansar e relaxar. Você não consegue confiar que Deus provê solução para todo problema. Muitas vezes, inclusive, os problemas são uma forma de nos chamar a atenção para Deus. Nos chamar a atenção para o descanso no Senhor, para o aguarda e confia. Quando você passa por uma situação que você entra no estágio de ansiedade, entra em um estágio de nervosismo, você entra em um estágio onde você não consegue descansar, é porque você está com a confiança abalada. E muitas vezes a gente acredita que para fazer uma oração você tem que falar polidamente com Deus. Então é chegar e falar assim: olha, Deus, minha situação está ruim, mas eu sei que o Senhor vai melhorar. E não tem nada errado com essa oração. Mas eu vou falar para vocês que a maioria das vezes que eu oro, parece mais que eu estou discutindo com alguém. Falo: Deus, minha vida está em frangalhos, minha vida está assim, aconteceu isso. Senhor, como é possível que as coisas estejam dessa forma? Eu sou teu filho, cuida de mim, cuida das minhas coisas. E eu vou rasgando meu coração, e eu vou dilacerando a minha dor e abrindo ela diante de Deus. E quando eu coloco tudo isso diante de Deus, quando eu falo com Deus em sinceridade, eu entro em um lugar de confiar em Deus. Isso, para mim, é o que realmente me permite ouvir a verdade da boca de Deus, sabe? No trabalho onde eu hoje estou, eu já tive que pagar uma dívida de um cliente uma vez por uma série de fatores que não dá para explicar aqui, né? Mais uma vez eu tive que pagar a dívida de um cliente por um erro meu. E aí, durante 3 meses ou 4 meses, eu orei sobre isso. Falar: Deus, não é possível. Como que eu posso pagar isso, Senhor? Não. Isso não está no orçamento, isso não está na minha conta, eu não tenho esse dinheiro. Pai, o que eu faço? E eu vim orando de formas bonitas diante de Deus. Mas um belo dia eu cheguei do meu serviço, angustiado com aquilo. Angustiado, que aquilo estava me consumindo. Porque eu só ficava prorrogando. E eu cheguei, nem falei com a minha esposa esse dia, fui direto para o meu quarto. Falei: hoje eu não saio daqui enquanto a gente não resolver isso. Como é possível, Deus, que isso esteja acontecendo? Não sei o que, fala comigo, vai, tal. E entrei numa oração com Deus que parecia que eu estava discutindo com Deus, mas é porque aquilo me consumia e eu precisava falar para Deus como eu me sentia. Eu precisava desabafar com alguém e eu chamei o Espírito Santo e falei: eu preciso desabafar. Me escuta, por favor, ouve o teu filho. E ao final, eu falei: Senhor, qual é a tua resposta? Ele me respondeu. No dia seguinte eu tomei uma atitude conforme a resposta de Deus e isso mudou a minha vida. Porque daí para cá, as coisas aconteceram de forma que eu não tenho explicação, mas as coisas prosperaram, aquilo que eu paguei foi restituído por Deus, não pelo homem, porque a minha fé nunca esteve no homem. A minha fé esteve no homem enquanto eu estava angustiado. A hora que eu coloquei ela em Deus, eu liberei o homem. E mesmo esse cliente, eu orei pela vida dele para Deus abençoá-lo. Ele voltou a comprar comigo, mesmo não tendo pago a dívida. E foi um canal de bênção na minha vida. Trabalho como vendedor e ele me ajudou a bater muita campanha porque ele comprava produtos de campanha. E ele foi um canal de muita bênção na minha vida. E mesmo que ele não tivesse sido, eu o tinha liberado diante de Deus para que ele possa prosperar na vida dele. Eu coloquei a minha confiança em Deus. E isso me trouxe a paz, uma bênção tão grande de ter paz e tranquilidade e serenidade, que se eu tivesse colocado nele, eu jamais teria alcançado. Entende? E por isso que eu falo para você: confie em Deus. O Salmo 23, ele é um salmo que começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me falta.
E aí ele vai falar que ainda que ande pelo vale da sombra da morte. Então você confia no dia bom, mas confia também no dia mau. As orações de Davi, interessante, ele tem um salmo que ele fala: arrebenta o queixo dos meus inimigos, remessa os filhos deles contra as rochas. Davi não orava de forma polida e bonita como a gente muitas vezes pensa que tem que orar. Davi orava de forma sincera. Então você vai ver que muitas vezes as orações de Davi começam de forma desesperada, mas acabam dando glória a Deus. Um coração sincero, ele pode chegar rasgado diante de Deus, que ele vai acabar reconhecendo a grandeza de Deus, o guardar de Deus. A gente volta mais uma vez para o primeiro tópico, e por isso que essa é a parte de transformar a mente, porque quando você conhece, quando você reconhece, você confia, e quando você confia, você reconhece que mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor está contigo, o Senhor te ampara. E nesse tripé de confiança e de reconhecimento e confiança, nós entramos então no descanso diante de Deus. Porque quem reconhece confia, e quem confia, como já foi falado, consegue descansar. O Salmo 4, no verso 8, diz: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. E falar de descanso é algo tão importante, tão necessário, tão urgente na nossa geração. Porque nós somos da geração acelerada. Nós somos da geração que corre, nós somos da geração que tem que ser eficiente, tem que ser eficaz, é tudo para ontem. O consumo de conteúdo é o conteúdo de 30 segundos. Então, por quê? Porque nós temos que consumir muito conteúdo, nós temos que fazer muita coisa, nós não temos tempo para descansar. Porque quem descansa carrega pedra, quem descansa é preguiçoso, quem descansa é tolo. Olha só que ditado curioso: uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Essa música era do meu jardim de infância, cara. Não sei, mas eu sei que veio agora e eu não estou falando para você ser preguiçoso. Eu não estou falando para você parar de fazer tudo que você faz. Mas eu estou te falando para você parar agora o que você estiver fazendo. É um desafio mesmo. Em tudo aquilo que eu tinha estruturado, esse desafio seria por último. Mas eu te desafio a parar agora. É certo que você esteja no trânsito. Mas para o que você está fazendo. Feche os olhos por um minuto. Reconhece a Deus onde você está. Faz uma oração silenciosa. Assim: Senhor, eu te reconheço em tudo à minha volta. Eu confio em Ti e descanso em Ti. E ouve novamente Deus. Não precisa parar por 5 minutos, 1 minuto do seu momento agora. Senhor, eu te reconheço em toda a minha volta. Eu confio em Ti e eu espero em Ti. Descansa em Deus. Coloca o teu sono, o teu repouso em Deus. Coloca o desacelerar em Deus. Você não precisa fazer tudo correndo, você não precisa estar sempre correndo atrás do prejuízo. Você não precisa estar sempre... Quem confia em Deus sabe que a gente vai fazer. Recentemente eu gravei um vídeo no canal onde eu falo sobre Neemias. Neemias estava reconstruindo as muralhas e quando ele vê que os inimigos todos se levantaram como um para destruir Israel antes que as muralhas ficassem prontas, ele vai orar a Deus e vai continuar agindo. Fala: então nós oramos a Deus e continuamos o trabalho. E aí ele posiciona sentinelas e então ele continua fazendo, mas ele confia em Deus e consegue descansar. Você pegar na Bíblia, o descanso é algo que Deus colocou para nós como Shabat, lá o sábado, né? No Antigo Testamento, o sábado era um dia obrigatório de descanso. E aí quando nós entramos então no Novo Testamento, na nova aliança, a aliança em Cristo, e Cristo fala: eu sou o Senhor do sábado. Ele fala que o descanso, o nosso descanso, está sobre Ele. Nós descansamos em Cristo, porque Ele é Senhor do sábado. Mas eu quero te perguntar: você se sente uma pessoa descansada? Você é uma pessoa que está
tranquila, mesmo fazendo muita coisa, mas você está descansada? Ou não? Ou você é uma pessoa que se sente constantemente carregada, sobrecarregada, cansada, exausta, sendo sugada até o limite a todo momento? Como você se sente? Sendo cobrado a todo tempo? Eu, algum tempo atrás, falei algo com meu líder da célula, e é algo até que é meio polêmico de dizer. Mas para nossa geração que não consegue descansar em um domingo, talvez seja melhor voltar para a lei e ter o sábado obrigatório como descanso. Hélio, mas a lei nunca vai ser melhor do que a nova aliança, a aliança passada. E às vezes você que está acompanhando aqui nem sabe o que são essas alianças, tal. Mas o que eu quero te dizer é, nós temos que aprender a descansar em Cristo. E se nós não sabemos descansar dia nenhum, porque todo dia é um dia de produção, todo dia é um dia de cansaço, de exaustão, todo dia é um dia de ficar 2, 3 horas no celular até a nossa mente fritar, então é melhor que a gente tire um dia de fato de descanso e santifique ele para Deus. Ou vemos a nos esforçar. Uma das coisas mais loucas é que descansar em Deus é algo que nos requer esforço, nos requer um, nos requer um treinamento para descansar. Porque eu não aprendi, eu não cresci sabendo descansar em Deus. Então, para eu aprender a descansar, eu tenho que chegar naquele espaço de reconhecimento e confiança. E isso não foi comum para a minha história. Então, E essa história, ela, como eu falei para vocês, né, sempre tem aqui naquilo que eu vou lendo para vocês, naquilo que eu estou falando, no livro sempre tem algumas passagens que vão dar uma base bíblica para isso. E aqui eu peguei um salmo, eu sempre tenho algum salmo, eu gosto muito deles, o Salmo 23, perdão, viu? Não é o Salmo 23. Aqui, deixa eu pegar aqui o salmo. Salmo 116. Salmo 116 é maravilhoso, recomendo que vocês leiam. Mas eu também peguei Mateus, deixei até aberto aqui, Mateus 6, a partir do verso 25 até o verso 34. Mateus 6, para mim, foi uma leitura base da minha vida. Quando eu comecei a morar só, em um quartinho que meus amigos chamavam de Caverna do Batman, porque na época ele parecia uma caverninha, cara. Se entrasse 3 pessoas, ele lotava, se entrasse 4, não tinha que sair. E nesse período eu comecei a me perguntar muito, Senhor, qual que é o sentido da vida? Não pode ser só trabalhar, não pode ser só alimentar. E essa passagem era aquilo que me mantinha, sabe? É o que me sustentou durante esse período. Porque a palavra falava, não andeis ansiosos por coisa alguma, não vê os lírios do campo, que hoje estão aí, amanhã são lançados ao fogo. Contudo, eu lhes garanto que nem mesmo Salomão, na sua glória, se vestiu como esses lírios, em todo o esplendor da sua glória. Não vêem as aves que não semeiam e nem colhem, e não ajuntam em celeiros, e mesmo assim Deus as alimenta. Se Deus faz isso com os pombos e com os lírios do campo, que hoje estão aí, amanhã já não estão mais, quanto mais conosco, que somos filhos de Deus. Então, na hora que você entende a sua filiação, a sua filiação por adoção, ser filho por adoção de Deus, você entende que, cara, o Senhor vai prover a solução para os nossos problemas desde que nós continuemos andando. E isso é interessante. Descansar não é ficar parado. Mas é você conseguir ter repouso, é você conseguir ter sabedoria, é conseguir confiar em Deus, é saber que tudo vai dar certo, então por isso você não fica ansioso, mas também não fica apático. Você não vai para os extremos, porque quando você não tem uma ansiedade, um nervosismo, você pode falar assim, não vou fazer nada porque Deus vai fazer. E aí você fica apático. Não. Descansar em Deus é fazer, sabendo que vai deu certo. Vai dar? Não, vai deu. Porque já deu certo. Nos planos do Senhor, todas as coisas cooperam. Então eu peço a Deus que hoje você assista quantas vezes for preciso, leia quantas vezes for preciso, faça os exercícios, para que você entenda que reconhecimento, ser grato àquilo que Deus faz, confiar em Deus, saber que as coisas deu certo. Não vai dar, mas é dar graças antes mesmo do milagre acontecer, porque o Senhor já fez as coisas para darem certo. E reconhecendo e confiando, descansar. Descansar em Deus.
inclusive no dia mau, mas também no dia bom. Não se soberbecer, mas descansar em Deus. No dia mau, quando tudo parece perdido, descansar em Deus. Reconheça, confie, descansa. Reconheça, confie, descanse. Reconheça, confie, descanse. Isso, de fato, é um passo de transformação da sua mente, dos seus hábitos, que vai te levar ao próximo nível com Deus. Na nossa próxima conversa, nós falaremos sobre postura e decisão. Se você está gostando, espero que você comente aí, fale o que você está achando. Se você tiver discordado de algo, fale aí. Se você tiver concordado, tiver sido revelado algo para você nessa conversa, também não deixe de mandar para nós. Eu espero de coração que você esteja aproveitando a viagem. Que essa palavra venha cair no seu coração e, caindo no seu coração, venha gerar frutos em 30, 60, 100 por um. Que você seja um multiplicador dos talentos que o Senhor te deu, que as bênçãos do Senhor fluam em você como um rio de águas vivas que fluem em fontes de vida eterna. O Senhor é contigo. Nunca se esqueça. O povo de Israel não acessou a bênção da terra prometida porque não reconheceu as bênçãos do Senhor. Não confiou no Senhor, não descansou no Senhor. Mas que você, tendo essa consciência, acesse a terra da promessa de Deus em sua vida e habite nela para sempre. Amém. Fica com Deus.